Chegamos agora na nona alahá do nosso Perek Kuf Memalev 141, nas alahot de leitura da Megillah. Fala o Kitzur Shulchan Aruch. מצווה מן המובחר לשמוע את המגילה בבית הכנסת במקום שיש שם רוב אנשים, משום דברוב עם הדרת מלך. Para que a mitzvah seja cumprida da melhor forma possível, o ideal é ouvir a Megillah no Beit HaKnesset, no lugar onde tem bastante gente. Quanto maior for o tzibur, mais gente ouvindo e cumprindo a mitzvah de forma unida, de forma junta, maior é o valor da mitzvah cumprida nesse formato. Porque está escrito no Pasuk, Berov Am Adrat Melech. Quanto mais pessoas, quanto maior for o povo, mais engrandecido o rei. Quando um rei tem apenas um grupo de 10, 15, 20 pessoas servindo ele é um rei pequeno. Porém, um rei que tem um grupo de grande, de 100, 200, 300 pessoas ouvindo ele, fazendo a vontade dele, é maior o engrandecimento. Então aqui também, Berová, Madrat Melech, por isso é melhor ouvir a Megillah com um tzibur maior, quanto mais gente, melhor. O Lechol Apachot Ishtadel Lishmo Otá Beminyan Asará, no mínimo deve-se tomar cuidado para que tenham pelo menos 10 pessoas. Embora tenha discussão na Gemara se no dia de Purim dá para cumprir a mitzvah ouvindo a Megillah sozinho até. Nos dias antes de Purim, na época da Gemara, tinham lugares, tinham aldeias que não tinha quem lesse lá, então para essas pessoas foi permitido ler mais cedo, às vezes no dia 11, 12, 13 de Adar, porém no dia de Purim, e lá precisava realmente de minyan, porém no dia de Purim tem opiniões na Gemara que mesmo que a pessoa esteja sozinho, ele cumpriu a mitzvah. Mas a maioria dos poskim na Halachá diz que deve se ouvir com minyan, já que tem que cumprir também aqui um lado de Pirsumei Nissa, tem um lado de espalhar o milagre, igual nas velas de Hanukkah, a gente busca cumprir as velas no momento em que tem mais gente saindo na rua. Aqui também com relação à leitura da Megillah, a gente busca ler a Megillah com mais gente possível, sendo que tem até pelo menos minyan de pessoas. Porém, caso a pessoa não tem como ler como minyan, se ele se encontra, por exemplo, num lugar onde não vai ter um minyan para ler com ele lá, ou se tem algum risco, tem algum perigo de sair na rua, ou se ele não tem como ir para a sinagoga por algum motivo, ele está impedido de ir, ele está doente, ele está machucado, ele não pode sair de casa, e cada pessoa particular pode ler a Megillah para ele mesmo, com a condição que ele tenha uma Megillah Ksherá. Megillah Ksherá é uma Megillah escrita em pergaminho, com tinta preta, como se deve. E aí, ele faz as brachot anteriores. Quando não tem minyan, quando não tem um grupo junto de pessoas lendo, mínimo de 10 pessoas, então cada um ele deve ler para si mesmo. Vem mechadeu dele krotav acharem na meodim, porém se uma das pessoas sabe ler e o resto não, numa família tem 4, 5 pessoas e somente um sabe ler e os outros não sabem ler, nesse caso, ikraz ashiodea vemishmeu veyotzim. Nesse caso, quem sabe ler vai ler alto e os outros vão só ouvir, vão cumprir a mitzvah, como é feita no Beit HaKnesset. Isso quando só uma pessoa sabe ler, mas se algumas pessoas sabem ler, já que você não tem um minyan, não é um grupo grande de pessoas lendo, o ideal é que cada um leia sozinho. Se eles vão ler sozinhos e não tem como estar no minyan. A falpishinam asará, mesmo que não tenham 10, caso nem todos saibam ler, uma pessoa lê para os outros. Aval brachá sheleacharea, porém a brachá feita depois da leitura da Megillah, a brachá chamada de Arav Etriveinu, em Omrim Rak Be'asara. Essa brachá só se fala quando tem minyan. Tem duas brachot com relação a Megillah. Tem as brachot de antes, que a gente vai ver em breve quais são, e tem as brachot a brachá de depois. As brachot de antes são parecidas com todas as outras mitzvot, que logo antes de cumprir uma mitzvah, a gente faz uma brachá que ajuda a gente a focar e saber o que a gente está fazendo, saber dar valor para aquele ato que você pretende fazer. Porém, existe com relação a Megillah uma brachá que é feita depois da leitura da Megillah, a brachá de Arav Etriveinu, e aparece já na Gemara que essa brachá é um minhag, é um costume, não é uma obrigação, não foi decretado por Rabbanan, foi um minhag que apareceu em Am Israel. Agora, aparece no Yerushalmi que essa brachá, que é um minhag, só pode ser feita betzibur, só pode ser feita se tem um grupo de 10 pessoas. Então, alguém que está sozinho, alguém que está lendo sozinho, ou se ele está num grupo que não tem 10 pessoas, não se faz a brachá de Arav Etrivein, essa brachá de depois da Megillah. Mesmo uma pessoa que vai ler por um grupo grande, se não tiverem 10 pessoas, se só tem um total de 9 pessoas lá, não é considerado minyan e não se faz a brachá de Arav Etriveinu.
O Rav Mordechai Eliyahu traz em nome do Ben Ishai que sim, se faz essa brachá, não tem por que perder uma brachá tão bonita, tão especial, que é um grande costume de Am Israel, porém o Rav Ovadia traz que vários e vários poskim, tanto Ashkenazim quanto Sfaradim, dizem que não se faz essa brachá, a não ser que tenha um minyan. Uma leitura para mulheres, que tem lá pelo menos 10 mulheres, também é considerado minyan com relação a isso, e pode-se fazer a brachá de Rav Etriveno, mas se não tivermos 10, não se faz a brachá. Porém, falar a brachá sem Shem Malchut. Shem Malchut representa o nome de Hashem que aparece no começo da brachá, e Malchut, o outro nome de Hashem, Elokeinu, que é Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Se você vai pular essa parte, você vai fazer Baruch Harav Etrivenu, pular a parte do Hashem Elokeinu Melech HaOlam, não tem problema, mesmo sozinho você pode fazer, porque não é exatamente uma brachá, então se não quiser perder completamente, pode fazer dessa forma. Próxima alachá, alachá Yud. Minhag בכל ישראל שהקורא אינו קורא מתוך מגילה כרוכה, אלא פושט אותה וכופלה דף על דף כמו איגרת, מפני שנקראת איגרת הפורים, אבל השומעים אינם צריכים לפושטה. ומנהג em Am Israel na hora da leitura da Megillah, quem está usando uma Megillah Ksherá, certo? Quem estiver ouvindo, lendo num Humash ou numa Megillah em algum livrinho, não tem essa alachá, não é válida para ele. Essa alachá é válida para o Shaliach Tzibur, para o Hazan que vai ler numa Megillah Ksherá, e quem está ouvindo, olhando também uma Megillah Ksherá. O costume em Am Israel é que se abre a Megillah completamente. A Megillah ela fica enrolada em pergaminhos, igual ao Sefer Torah, porém antes de começar a leitura, se abre ela completamente, porque a Megillah é chamada, na própria Megillah, de Igeret, de carta. E carta geralmente não é... A carta geralmente fica aberta. Quando você vai ler uma carta, você abre toda a carta e você lê ela, não parte por parte. Então existe o costume de, antes de começar a leitura, abrir completamente a Megillah. Porém, isso é feito somente pelo Hazan, pela pessoa que vai ler. Mas quem está ouvindo não precisa. Quem está ouvindo, mesmo que ele esteja ouvindo com uma Megillah Ksherá, ele pode deixar a Megillah dele enrolada e ir abrindo aos poucos. Assim o Rav Ovadia também traz, ele traz duas opiniões com relação ao assunto, mas ele fala que com relação ao Shaliach Tzibur realmente é bom, o Hazan, quem vai ler para todo mundo, é bom abrir completamente, mas as pessoas que vão estar no lugar ouvindo não precisa abrir toda a Megillah antes da leitura. Alachá Yudalef, mais uma alachá. A coreta Megillah ben bayom ben balayla mevarech lefanea shalosh brachot. Temos 3 brachot antes da leitura da Megillah. Al Mikra Megillah, She'asa Nisim ve She'echeyanu. As 3 brachot são Al Mikra Megillah, a mitzvah de ler a Megillah, She'asa Nisim, She'asa Nisim Lavotenu Velanu, agradecimento pelos milagres que aconteceram com a Israel, e She'echeyanu, como mitzvot que aparecem de vez em quando, uma vez por ano, tem um tempo específico para elas reaparecerem, se faz a brachá de She'echeyanu. Lá atrás comentamos que com relação a mulher existe uma machloket sobre a brachá de Al Mikra Megillah, e realmente aqui o Kitzur Hanok falou para fazer Al Mikra Megillah, isso é válido para homens, já de acordo com a opinião dos Ashkenazim, o Mishnah Brura e outros trazem que se for um minyan só de mulheres, por exemplo, ou alguém que vai ler para uma mulher em casa, se faz Lishmoa Mikra Megillah, mas e não Al Mikra Megillah, a não ser que tenham homens também, mas o costume esfaradi é também fazer Al Mikra Megillah também para mulheres. Essas são as 3 brachot feitas antes da leitura da Megillah. Al Mikra Megillah, She'asa Nisim ve She'echeyanu. Depois a gente vai ver se tem que ficar de pé, se não, na continuação. O Leachar Kriyatah, Korcha Kulam Manicha Lefanav, Mevarchim Birkat Harav Etrivenu vechulei. E depois que acabou a leitura da Megillah, se enrola a Megillah inteira, depois de enrolar toda a Megillah e devolvê-la como ela estava antes, se faz a brachá de Harav Etrivenu. Imavel Koreta Megillah o que acontece se um avel, alguém que está de luto, seja nos 12 meses por um parente, ou em um mês por 12 meses pelos pais, ou um mês por algum outro parente, o que acontece se o Avel vai fazer a brachá? Aqui a gente entra num problema, porque o Avel, ele tem um problema de fazer em público a brachá de She'echeyanu. A brachá de She'echeyanu é um agradecimento por chegar no momento onde a gente se encontra, no cumprimento da mitzvah, mas o Avel, que ele está de luto, ele está no momento de sofrimento, não é bonito que ele faça a brachá de She'echeyanu na frente de todo mundo, porque ele próprio, na vida pessoal, não está na melhor situação. Então, o Kitzur Hanok fala aqui que outra pessoa deve fazer a brachá e não o próprio Avel. Assim aparece no Maharil que não a própria pessoa deve fazer a brachá, não o Avel, ele deve pedir para outra pessoa fazer as brachot e ele vai ler.
Já o Rav Ovadia, em Hazon Ovadia, ele fala que não tem problema. Diferente do que a gente encontra com relação às alahot de Hanukkah, que se o Avel for acender no Beit HaKnesset, ele não pode fazer a brachá de Shechianu, porque lá não está cumprindo realmente a mitzvah. As velas de Hanukkah assim, acesas no Beit HaKnesset não servem de mitzvah para ninguém. Então lá a brachá de Shechianu não é realmente parte das brachá das mitzvot, e sim realmente é um agradecimento geral pela situação onde a gente se encontra. Aqui com relação a Purim, com relação à leitura da Megillah, fala Rav Ovadia, a brachá de Shechianu é parte das brachot das mitzvot. Eu estou cumprindo agora uma mitzvah de leitura da Megillah, e o meu ponto na brachá de Shechianu não é a vida de forma geral, e sim o momento específico que eu estou vivendo agora, que é a leitura da Megillah. Então o Avel não teria problema de fazer essas brachot. Então, de acordo com o costume ashkenazi, deve-se pedir para outra pessoa fazer a brachá. Às vezes é melhor se tem outras pessoas que sabem ler, que o Avel não leia. Mas, de acordo com o Rav Ovadia, em Hazon Ovadia, para os Faradim, o Avel ele pode fazer a brachá de Shechianu.